Dito isso, vamos lá em Lucas capítulo 9. É um texto conhecido, porém um daqueles textos bem didáticos da Bíblia. É um texto que nos ensina muitas lições. Eu aprendi, já li tantas vezes esse texto, mas nessa última reflexão que eu fiz para compartilhar com os irmãos, aprendi muita coisa nova aqui. Eu creio que Deus falará ao seu coração também no assunto, na reflexão desta noite. Então vamos ler Lucas capítulo 9, versos de 1 a 8. Abra sua Bíblia aí, Lucas 9, de 1 a 8. O título aqui na minha Bíblia é Jesus perdoa e cura. Importante essa ordem aqui. Jesus perdoa e cura. Tá certo? Vale atentarmos para essa ordem aqui. Que leitura você faz dessa ordem dos fatos aqui? Jesus, perdão e cura. Ok? Vamos lá então. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que eles trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Desculpem, irmãos, é Mateus 9. Acho que a idade, né? Vamos voltar. Mateus capítulo 9, não Lucas 9. É o paralítico de Cafarnaum. Acho que eu me empolguei aqui, viu? Vamos lá então. Mateus capítulo 9. Obrigado a Neuza aí que me chamou a atenção. Irmãos devem ter achado. Mateus 9, de 1 a 8. Começar. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Observando-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questionou: Por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Verso 6. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Levantando-se o homem, partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra. Fala o nosso coração, é o que pedimos e esperamos em nome de Jesus. O texto começa dizendo que Jesus pega um barco e vai para a sua cidade. Jesus tinha uma cidade? Ou tinha uma moradia fixa? Sim. A cidade que ficou conhecida como a cidade de Jesus é a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, era uma espécie de quartel-general. Jesus, sempre que conseguia parar um pouco, ele então estava em Cafarnaum. Foi justamente ali que Jesus operou a maior parte dos seus milagres. Foi na sinagoga de Cafarnaum que Jesus mais esteve ministrando ali, curando. E depois o outro lugar em que ele frequentava muito também era o templo, né? Mas Cafarnaum ficou sendo conhecida como a cidade de Jesus.
ali também era a cidade de Pedro. Foi lá que Jesus curou a sua sogra. Eu tive a oportunidade de visitar Cafarnaum quando estive em Jerusalém, lá em 2009. Então, existe ainda as ruínas daquela sinagoga, ali na parte alta de Cafarnaum. Então, Jesus vai para a sua casa, onde ele ficava, ali, e de repente a multidão, como sempre, se aglomera ali no entorno da casa, bloqueando o acesso principal, a porta de entrada, aquela multidão, e de repente aqueles homens, Marcos informa que foram 4 homens, levando aquela cama, aquela maca, com o paralítico deitado, tentam entrar na casa, porque eles criam que Jesus podia resolver a situação daquele paralítico. O texto diz aqui que Jesus viu a fé daqueles homens, não do paralítico, que eu creio também que ele estava esperando o resultado, ele cria, mas aqui fala da fé daqueles homens, dos amigos do paralítico. Né? Então, eles não conseguem acesso pela porta principal, possivelmente pelas janelas também, tudo tomado de pessoas. Então, eles conseguem furar, né, afastar as telhas, né, lá no teto, e descem a cama pelo teto. É surpreendente, meus irmãos, o esforço que esses homens fazem. Eles não desistem diante dos obstáculos, que foram muitos. Você imagina a dificuldade que é você transpor a multidão com uma cama, né, tanta gente ali aglomerada. Então, eles não conseguem, eles dão um jeito, né? Mas eles não desistem. Isso é muito importante nesse texto. A persistência desses homens ali para resolver a situação do seu amigo. E então eles conseguem colocar esse homem na frente de Jesus. E aí, quando Jesus contempla, então, esse esforço e a fé desses homens, elogia a fé deles e dá a palavra mais importante naquele momento. Porque aquele homem, meus irmãos, ele estava paralisado fisicamente e também preso pelas correntes, pelas algemas do pecado. Não significa dizer, como também era a crença naquele tempo, em que as enfermidades eram resultados de algum pecado grave que a pessoa havia cometido. A gente pode ver isso em algumas narrativas, inclusive ali na questão do cego, quando lá em João, quando levam, acho que é capítulo 9 de João, Jesus cura um cego e os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele ou foram os pais para que ele nascesse cego? Então havia essa crença de que o pecado era consequência de um grave, ou melhor, a enfermidade era consequência de um grave pecado. Foi assim também com Jó. Seus amigos achavam que ele havia cometido algum pecado grave. Então isso era comum. Porém, meus irmãos, Jesus olha para aquele homem e então declara: os teus pecados estão perdoados. E aí é claro que há uma murmuração geral ali, aquele burburinho entre principalmente os fariseus, que não acreditavam que o Messias estava ali, que Jesus era o Cristo. E então eles acham que Jesus está blasfemando quando se apresenta para perdoar pecados. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, meus irmãos, quais as lições principais que a gente pode extrair dessa experiência, desse milagre de Jesus em Cafarnaum? A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus cura esse homem em 4 áreas da vida dele. Não sei se você já observou isso, mas a narrativa mostra que esse homem tinha
problemas em 4 áreas da sua vida, enfermidades em 4 áreas da sua vida. A primeira, sem dúvida, era o problema emocional. A gente pode imaginar, não sei quanto tempo esse homem estava naquele estado de completa dependência, certamente desanimadíssimo, quem sabe um quadro depressivo, pelo que aquela enfermidade causava na sua vida, tanto que ele não consegue vir até Jesus andando ou sozinho, ele vem carregado, ele precisa depender das pessoas. E aí a primeira coisa que Jesus fala para ele, tem bom ânimo. Você pode ver isso aí no início do texto. E eis que trouxeram um paralítico, e observando a fé do paralítico, Jesus disse para ele, tem bom ânimo. E a gente falou sobre isso, né, Robson, pela manhã, sobre a questão de Deus estar sempre chamando a atenção para que as pessoas tenham bom ânimo. A gente falou sobre Josué pela manhã, Robson ministrou sobre Josué, e o pedido de Deus para Josué, meu servo Moisés é morto, mas você, meu filho, tenha bom ânimo, se anime, né? Seja corajoso, seja forte, porque você vai dar continuidade. Então, levantou certamente ali a autoestima de Josué. E aqui Jesus fala a mesma coisa. Nós vamos ver isso em outras oportunidades, em outros momentos, quando Deus, o próprio Jesus Cristo, pede a essas pessoas que se animem, né? É difícil você pedir a alguém que tenha bom ânimo numa circunstância daquela. A circunstância da viúva lá de Naim também com o seu filho morto. Na circunstância de Lázaro morto, e pedir que as suas irmãs se animem, né? Porque as pessoas como que já ali haviam desistido. E esse homem aqui é como que ele está tendo de repente para ele, a última tentativa da sua vida. Ou isso aqui, ou então mais nada. Só que aí Jesus toca nesse lado emocional, manda que ele se anime. A outra coisa que a gente vê aqui também seria uma cura psicológica. Por que psicológica? Porque aquele homem, certamente, meus irmãos, se sentia extremamente inferiorizado. Quem sabe se sentir escanteado de tudo, até no ambiente da sua própria família. Jesus conhece o coração das pessoas. Não tenha dúvida disso. Jesus conhece o seu coração, o meu coração, mais até do que nós mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus chama ele de filho. Imagine a alegria que deve ter brotado no coração daquele homem quando ele é chamado de filho pelo próprio Jesus. Isso, meus irmãos, parece não ser nada, mas tem uma importância muito grande, porque ser filho de Deus, ser filho de Abraão, significa ter direitos do perdão, da salvação, é um eleito de Deus, é um herdeiro da promessa, da salvação eterna. Tanto que Jesus chega na casa de Nicodemos e surpreende a todos quando declara que, Zaqueu, está difícil hoje, hein? Zaqueu, ele chega para Zaqueu e declara que Zaqueu é filho de Abraão. Isso surpreendeu a todos, porque ninguém acreditava que Zaqueu era um candidato a discípulo de Jesus, pelo seu histórico, né, de pecados ali, publicano, extorquindo as pessoas, roubando das pessoas, e Jesus chama ele de filho de Abraão. Então, a mesma coisa que Jesus está chamando esse rapaz aqui, esse paralítico, de filho de Abraão. Então, isso, obviamente, que restaura uma dignidade no coração desse pobre paralítico, que ninguém, possivelmente, dava nada por ele. Ele chegou ali para entrar, o pessoal pediu licença, com certeza, a pessoa tentou, mas é só um paralítico, é só um inválido. Rapaz, Jesus está ocupado, tem tanta gente aqui para
para ele atender, então deixa esse homem aí fora. Certamente foi o que aconteceu aí com aquele povo que estava ali, aquela multidão. Mas então há também essa restauração, né, de dignidade, mexe com o psicológico daquele homem quando ele ouve que o próprio Jesus o chamou de filho. Aí vem a terceira cura, que é sem dúvida nenhuma, meus irmãos, a mais importante, a cura espiritual. Aleluia. Os teus pecados estão perdoados. Essa é a ferida, essa é a enfermidade, essa é a lepra mais mortal, é a lepra do pecado. É a enfermidade da alma. E se você for olhar, a Bíblia vai nos trazer sempre informações acerca dessa prioridade. Prioridade não é o físico, principalmente para Deus, em se tratando de valores eternos, de salvação, da proposta da vinda de Cristo. Ele mesmo declara: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a missão de Jesus Cristo nessa terra, sua vinda, a sua morte vicária, o seu sacrifício, não era visando o físico. Isso também aconteceu. Jesus, como aqui, Jesus cura o físico, Jesus abençoa, Jesus dá bens, Jesus faz tudo isso. Para Deus tudo é possível. Porém, a missão principal é a salvação, é a cura espiritual. E eu gostaria de compartilhar com você dois textos, com vocês, irmãos, dois textos que deixam muito claro essa questão da prioridade da cura espiritual. O primeiro texto é aquele texto lá de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios 12, versos 7 a 9, lemos o seguinte: e para impedir que eu me tornasse arrogante, aqui é Paulo falando, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim, que tirasse esse espinho da minha carne. Porque quando ele fala espinho na carne, aqui há praticamente um consenso de que trata-se de alguma situação física, né? E aí ele pede que esse espinho seja tirado. Olha o versículo 9. Entretanto, ele, Deus, me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz Paulo, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. A minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Então, vemos aí Jesus fazendo menção da necessidade, da importância, da prioridade na cura espiritual. E outro texto é lá na terceira epístola de João, 3 João, no versículo 1 e 2, também é um texto que a gente sempre faz menção dele, sobre cura espiritual. Diz aqui: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Gaio era um homem verdadeiro, e João enaltece isso. Agora o versículo 2 diz assim: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreendes, assim como é próspera a tua alma, assim como é saudável a tua alma, assim como há saúde espiritual em você. Então, esse é um texto, mais um, que nos fala sobre isso. Mateus capítulo 6 também, versículo 33, a gente conhece muito bem. Jesus declara ali: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, a cura espiritual, meus irmãos, é a cura mais importante.
E aí Jesus coloca, por isso que eu falei lá no início, quando lemos, a ordem: Jesus perdoa e cura. Primeira coisa foi o perdão dos seus pecados. Aquele homem até poderia sair dali com aquela enfermidade, mas não foi o que aconteceu. Porém, seus pecados perdoados. Ao contrário de ter a sua cura física e não ter o perdão. Aí a vida aqui termina e aquele homem teria um comprometimento para a eternidade. Então, a prioridade, óbvio, é o perdão. Então, essa é a segunda ou a terceira cura espiritual. Mas existe a quarta, que aí é público e notório, a cura física. Aquele homem também recebeu a cura física. Ou seja, a ideia, né, a intenção foi receber a cura física. Eu acredito até que os amigos daquele homem ficaram surpresos quando Jesus olha para ele e perdoa os pecados. Creio que eles não foram ali com esse pensamento, né? Mas ele foi buscar uma e levou 4. A cura emocional, a cura psicológica, a cura espiritual, perdão dos seus pecados, e a cura física. Glória a Deus, que bênção, meus amados. Você vê como Jesus opera, como ele age, ele não faz nada pela metade. Jesus, aquele que começou a boa obra, há de concluir e com sucesso. O milagre de Deus em nossas vidas produz resultados físicos e resultados eternos. Não tenha dúvida disso, né? A obra de Deus em nossas vidas, ela produz resultados aqui para essa vida e principalmente resultados para a eternidade, né? Por isso que a gente precisa investir muito naquilo que tem valor eterno. Mas, considerando esses resultados na vida daquele homem, por exemplo, nós vemos também naquele momento ali que aconteceram algumas coisas fora do aspecto da cura específica daquele homem. Jesus também aproveita aquele momento para trazer outras lições naquele momento ali. E uma delas é Jesus calou os críticos, os fiscais de plantão, aqueles fariseus ociosos, porque parece que aquele povo não tinha muito o que fazer. Onde Jesus estava, eles apareciam sempre para disputar com Jesus, para questionar, para tentar pegar Jesus em alguma cilada, alguma pergunta capciosa. É um negócio impressionante. E aqui não é diferente. Eles chegam e murmuram: quem é esse que perdoa pecado? Então, naquele momento, meus irmãos, Jesus também apresenta a sua divindade. Porque quando eles dizem quem é esse que perdoa pecado, eles têm uma certa razão, porque ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Eu posso perdoar a falha de alguém, que alguém falhou comigo, e eu perdoo, libero perdão, isso é nosso, de liberar perdão. Mas pecados não é o vigário, não é o pastor, não é o papa. Quem perdoa pecados, e principalmente o pecado fundamental, resolve o problema fundamental do ser humano, somente Deus. E aí Jesus ali apresenta a sua divindade, né? Ele apresenta as suas características divinas, suas prerrogativas de Deus, quando ele perdoa os pecados daquele homem. E aí Jesus prova para eles, calando mesmo, que para que eles pudessem ver que Jesus tinha poder para perdoar pecado, que ele era divino, então ele cura também o homem. Ele pergunta: o que é mais fácil para vocês? É dizer: os seus pecados estão perdoados, ou toma a tua cama, levanta e anda? E aí eles emudeceram, claro, né? Jesus, então, naquele momento, declara: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, que Jesus
homem aqui tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, toma tua cama, levanta e vai para tua casa. E aquele homem, de pronto, se levanta, as suas juntas se recompõem, os seus nervos, né, toda a sua estrutura física ali, consegue se refazer de pronto, de imediato, e aquele homem se coloca de pé, e ainda com toda a força para erguer a sua maca e ir para a sua casa. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Jesus também ali, meus irmãos, promoveu a glória de Deus. É importante isso. No versículo 8, nós lemos que a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera tamanho poder e autoridade aos homens. Eles entendiam que Jesus era um homem, Jesus realmente era homem aqui como homem, estava na carne, mas aí ele também glorifica o Pai. Em tantos momentos Jesus faz isso. Essa enfermidade de ser não é para a morte, mas é para que meu Pai seja glorificado. Então Jesus, meus irmãos, sempre promovia como homem aqui a glória de Deus. Isso nos leva também a entender a necessidade de trabalharmos em função de glorificar o Senhor. Paulo tinha isso em mente quando declara: portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, aquele milagre tinha também essa proposta de glorificar a Deus. Jesus causou temor entre os que ali estavam, né? Além daqueles que foram atendidos, dos amigos do paralítico, do próprio paralítico, mas aquela multidão ali, ela teve temor. Isso é importante. Aquele milagre trouxe um impacto, não é? Entre a multidão, de temor a Deus. Isso é muito importante, porque às vezes acontece e nós temos que nos policiarmos para que não atendamos essa tendência de nos exaltarmos, de recebermos as honras por coisas que fazemos que não é de nós, mas é Deus que faz. E a gente vê isso em toda a Bíblia, lá naquela experiência de Eliseu, quando ele manda que Naamã vá, mergulhe 7 vezes e saia curado da lepra, e aí ele recebe aqueles presentes e ele rejeita completamente, né? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio fica deslumbrado com tudo aquilo e se prostra aos pés de Pedro, e Pedro imediatamente levanta Cornélio. E ele pede que Cornélio só se prostre diante de Deus. A mesma coisa acontece lá com o anjo em Apocalipse, né? Adora somente a Deus, porque a glória é de Deus, não é do ser humano. Então, meus irmãos, aqui também a gente tem essa experiência, né? E a outra lição, o impacto daquele milagre mudou completamente a realidade da família daquele homem. Imaginem que aquele homem sai aleijado, paralítico, carregado, e ele volta para a sua própria cama, carregando o seu próprio leito. Aquele que foi, o leito levou ele, agora ele que traz o leito de volta. Então, o impacto que isso causou na sua família, né? A realidade que foi mudada ali naquela família, isso foi muito grande. Mas é isso que Jesus faz, meus amados irmãos. O nome de Jesus foi dado a ele lá em Mateus 1, 21, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, né? O Salvador, ele veio
meus irmãos, trazendo na sua missão cura física, emocional, psicológica, mas principalmente a cura espiritual. E aí tudo isso aconteceu naquele momento. Eu quero concluir com tantas lições importantes nessa experiência, dizendo, meus irmãos, que aquele homem, aqueles amigos do paralítico também, eles exerceram a fé que continua. Nós já falamos sobre isso aqui, mas eu quero lembrar sempre isso para os irmãos, que a sua fé seja uma fé que continua, que a sua fé seja uma fé que ultrapasse as barreiras e os obstáculos, né? Porque a tendência nossa é, quando recebemos uma notícia negativa, quando enfrentamos uma dificuldade, uma barreira, pararmos, né? Desistirmos. Mas a primeira condição para a derrota, para o fracasso, é a desistência, é não tentar, né? E nós temos essa dificuldade como seres humanos, que buscamos sempre a zona de conforto, o caminho de menor esforço. Então, quando surge a dificuldade, a gente para. Imagine se aqueles homens tivessem parado ali diante daquela multidão. Chegou, olhou, viu a casa cheia de gente, impossível entrar aqui, vamos desistir, vamos voltar. Ou então vamos deixar ele aqui fora e ver se acontece aí, quem sabe, a madrugada, no outro dia, a gente consegue, mas não tem como avançar. Mas essas são as perspectivas, é a visão humana. Mas quando a gente tem a visão de Deus, quando a gente crê, né, que é possível, e que Deus está no processo ali da nossa tentativa, então é importante a gente entender que essa fé ela precisa continuar, ela não pode parar, não pode ser obstaculada por nada. Então, é o que a gente vê nesses corajosos homens, e que a gente possa também ter isso em mente. Vá em frente, insista, né, no seu projeto, não desista, que a sua fé continue, né, mesmo quando as coisas não dão certo no nosso ponto de vista. E uma última coisa é o seguinte, se eu não recebo a bênção que eu estou buscando de Deus, dentro daquele propósito meu, alguma situação física, eu tenho que entender que a necessidade física não é a única preocupação de Jesus. A necessidade física não é o único interesse de Jesus Cristo. O primeiro interesse de Cristo é a sua alma, é a salvação da sua alma. E as demais coisas, ou seja, essas coisas, elas vão sendo acrescentadas, e a gente crê e busca que Deus é poderoso para fazer. Que Deus nos abençoe, amados. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, e que Ele nos capacite, que Ele nos encha de graça, né, de sabedoria, e que sejamos um pouco aqueles 4 amigos. Não desista do seu amigo também, né? Ame nesse nível. Ali foi amor. Ame no nível de não desistir até ver o resultado. Glória a Deus. Pai Celestial, são lições maravilhosas que tiramos, que extraímos dessa experiência, como de toda a tua palavra. Muito obrigado por esta palavra do Senhor. Muito obrigado pela Bíblia e por seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pelo culto, em que somos nutridos, e que essa nutrição também, ó Pai, ela permaneça em nós durante toda a semana, que essa palavra, essa reflexão também nos acompanhe nas nossas experiências que acontecerão essa semana, nos nossos contatos, nas nossas tentativas e até nos momentos difíceis que teremos, e possamos exercer a fé que continua, a fé que avança, a fé que ultrapassa obstáculos,
que segue adiante. Aceita a nossa gratidão. Obrigado pelo domingo. Obrigado, Senhor, também pela a ferramenta que temos usado até aqui, Pai, que são os recursos virtuais em que caminhamos durante esses 8 meses. Te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos concede uma noite na Tua presença. Reina, ó Pai, seja glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.